Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa aula, vem comigo. Olha o assunto, matemática financeira, vamos falar sobre capitalização. Muito bem, vamos à parte conceitual primeiramente. O montante de uma renda unitária e temporária é a soma dos montantes de cada termo constituído durante o tempo decorrido do seu vencimento ao vencimento do último termo. Portanto, tanto para séries antecipadas como para séries postecipadas ou diferidas, vale a seguinte relação. Então aqui a fórmula para você encontrar, né, tanto o montante ou a prestação ou a parcela numa situação de capitalização. Vamos entender o significado de cada uma dessas letrinhas na nossa legenda que está logo aí. Então vamos lá. O M é o valor do montante, né? Tá aqui, ó. M é o montante que nós vamos ter que encontrar, né? Dada alguma situação. O P é de prestação ou parcela. Por que tem essa diferenciação? Eu já vou ler com você a observação, quando que é prestação, quando que é parcela. A nossa variável I, a nossa velha conhecida taxa de juros, ela se apresenta aqui em cima na forma I também aqui embaixo, a mesma variável. E o T é o prazo, né? Então esta é a forma para encontrar aí o montante diante de um contexto de capitalização, tá? Ou também de amortização. Vamos lá. Agora, veja comigo a leitura desta observação. Quando depositamos, periodicamente, certa quantia em um banco, é o que chamamos de capitalização. Você vai lá todo mês, vai lá e deposita lá, exemplo, né, R$100, né, em uma aplicação, em uma cadeia de poupança. Todo mês você vai lá R$100, no próximo mês você vai lá depositar mais 100, mais 100, mais 100. Você está capitalizando esse dinheiro. Quando você, por outro lado, então veja, você está depositando, é a situação mais ideal, né, que a gente pode viver, né? Você está guardando o seu dinheiro, né, e deixando ele girar lá lucro, né, a uma taxa de juros. Agora, por outro lado, veja uma situação não tão desejável, quando pagamos periodicamente certa quantia em um banco, é o que chamamos de amortização. Então, veja só, a situação ideal, né, é que todo mês você vai lá e guarde um pouquinho. Ao invés de você deixar esse dinheiro lá embaixo do colchão, não é a situação ideal, você vai lá e procura uma aplicação em uma certa taxa. Vou dar um exemplo, tá? Poupança, cadeira de poupança, acho que todo mundo conhece. Você vai lá, deixa R$100. No mês, vai embora, no próximo mês você vai depositar R$100, e todo mês, né, todo início de cada mês você vai lá e deixa R$100, R$100. Esse dinheiro ele vai capitalizando, ele vai, né, diante de uma taxa de juros lá, né, ele vai aumentando. Diferente de você todo mês ir pagar uma dívida. Ou seja, você vai a cada mês pagando, você vai diminuindo a tua dívida, obviamente, porque chama de amortizando a sua dívida. Qual é o cenário ideal? Guardar ou pagar uma dívida? Aí, né, depende, né? Depende de que forma você adquiriu essa dívida. Às vezes você adquiriu a dívida para comprar algo que te dá mais lucro, enfim, não vamos entrar no mérito. É só a diferença de capitalizar e amortizar. Capitalizar, eu estou guardando meu dinheiro para capitalizar. Pagando, eu estou amortizando. Legal? E como é que eu encontro esse valor todo pago? Né? Vamos imaginar a situação, a primeira situação, onde você vai todo mês e deposita R$100. Depois de um ano, quanto é que eu vou ter lá na minha conta? Porque aquele primeiro mês que eu depositei, aqueles R$100, ele ficou, capitalizou um mês, juntou com R$100 do segundo mês, juntou esses dois, capitalizou os dois com mais o terceiro mês, e tudo vai se somando. No final de um ano, quanto é que eu vou ter lá na minha conta? Há uma taxa hipotética aqui, ó, vou dar um exemplo hipotético, de 10% ao mês. Quanto é que eu vou ter? Então, através dessa forma, a gente consegue encontrar. Legal? Vamos aqui agora ver um exemplo de aplicação, depois a gente parte para a resolução de algumas questões. Vem comigo. Então, veja esse simples exemplo aqui que vai elucidar bem o que a gente acabou de falar. Vamos lá. Um investidor, olha só, então já está colocando aqui o cenário, aquele primeiro cenário, né, de capitalizar. Deposita R$12 mil no início de cada ano em um banco que remunera os depósitos de seus clientes a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Olha a pergunta. Quando ele realizar o quarto depósito, qual é o valor da soma dos montantes referentes aos depósitos realizados? Então, exatamente um exemplo aí que vai ao encontro do que a gente acabou de falar. Eu gosto sempre de colocar aqui os dados do problema, em forma de coluna. Vamos lá. Então, a pergunta é qual é o montante. Então, a dúvida já vem em função do montante aqui, ó, montante. Tá? Então, esse PRE, né, que é a prestação, voltando aqui na forma, ou parcela, né? Então, é a parcela que ele depositou lá, né? Prestação que eu vou pagar. Então, aqui também não faz muita diferença, né? Conceitual P, P12 mil. A taxa de juros é de 10% ao ano. Né? E esse depósito, né, é no início, agora é interessante aqui, ó, no início de cada ano. Tá? Então, ele vai fazer 4 depósitos. Tempo aqui eu vou colocar 4. Então, para deixar claro, eu gosto sempre de fazer um esqueminha que a gente chama de fluxo de caixa, que é a data focal. Só para a gente ficar claro aqui, ó, que o tempo é em anos. Anos. Então, ele faz o depósito no início de cada ano. Então, vamos botar aqui, ó, data focal 0. Vai lá e deposita R$12 mil. Depois de um ano, vai lá e deposita mais 12 mil. Depois de um ano, segundo ano, mais 12 mil. Tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, se me permite, ao invés de colocar o valor, eu vou colocar o P, né, que é a parcela. Vai lá, faz a parcela. Começou, esse data focal aqui, ó, vou colocar assim, hoje. Né? No final do próximo ano, vai lá depositar hoje, depois de um ano, vai lá e deposita o mesmo valor. Passou mais um ano, já fez 2 depósitos, né? Passou mais um ano, faz o seu terceiro depósito. Né? E passou mais um ano, faz o quarto depósito. Coloquei aqui em vermelho, mas é preto, tá? A questão é quando ele realizar o quarto depósito, qual é o valor da soma dos montantes. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, nesse momento, é feito o quarto depósito. Note que eu já tenho 3 depósitos anteriores, já capitalizando desde o primeiro
segundo, o terceiro. Quando ele efetuar o quarto depósito, já vai estar esses 3 sendo capitalizados, mais os 12 mil do quarto depósito. Quanto é que vai ter na conta? Né? Então vamos calcular isso aí. Então vem comigo. Vamos usar a fórmula que a gente acabou aí de apresentar anteriormente. Seja montante é igual parcela vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. Tudo isso dividido pela taxa. Agora é só substituir aqueles valores. Lembrando que a taxa aqui para fim de cálculo, a gente trabalha no formato decimal. Vamos lá, montante igual. Agora um pouquinho de matemática básica, né? 12 mil vezes 1 mais a taxa. Deixa eu só corrigir esse zero aqui, que ele ficou estranho. Então, 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao tempo, que é 4, menos 1 sobre 0,1. Tudo bem? Agora daqui para frente é um pouquinho de matemática básica, não tem jeito, não tem como fugir, né? 12 mil, aqui 1 mais 0,1 vai dar 1,1. 1,1 elevado à quarta potência, menos 1 dividido por 0,1. Logo o montante vai ser 12 mil. 1,01 elevado à quarta potência, essa partezinha aqui, ó, eu já vou dar de graça para você, 1,01 vezes 1,01, 4 vezes. Isso vai resultar em 1,4641. Menos 1 dividido por 0,1, lembra que 0,1 é um décimo, né? Vou terminar nossa conta aqui do lado. Montante igual a 12 mil. Tá? Aqui, ó, 1,01 menos, 1,4641 menos 1 vai dar 0,4641. Dividido por 0,1. Também vou dar de graça para você essa continha, porque aqui a gente só quer apresentar a ideia. Realizando essa divisão, 0,4641 dividido por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10 a parte de cima, né? Porque 0,1 é um décimo. E divisão de frações, manter a primeira, multiplicar o inverso da segunda e andar virando uma casa para frente. Então, é 12 mil vezes 4,641. Realizando essa multiplicação, nós encontramos aí um montante de R$ 55.692. Então, olha aí quanto vai ter no momento que for fazer o quarto depósito. Então vamos, inclusive, colocar aqui ó, o textozinho que finaliza o nosso conjunto de solução. Portanto, após o quarto depósito, o valor da soma dos montantes será de, vamos colocar aqui o valor, R$ 55.692. Tá certo? Então aqui, este exemplo, praticamente, ele elucida bastante a questão da capitalização. O que a gente tem que ficar muito atento nos enunciados, né? No momento do quarto depósito, um mês após o quarto depósito, e assim por aí, a gente tem que ficar atento sobre a questão de fazer mais uma capitalização, enfim, tá certo? Vamos às questões? Vamos à primeira questão que já se apresenta aí. Uma aplicação consiste, então veja, uma aplicação, está aplicando dinheiro, não está pagando, está capitalizando em 6 depósitos consecutivos, mensais, e iguais no valor de R$ 300 cada um. Se a taxa de juros compostos utilizada é de 5% ao mês, o montante em reais, um mês após o último dos 6 depósitos, ele dá um dado para nós, 1,05 elevado a 6, e aí dá as opções. Esta questão é perigosa, porque diferente da anterior, do exemplo que a gente fez, é no momento do depósito. Aqui, um mês, vamos destacar isso aqui, um mês após o último dos 6 depósitos. Isso aqui vai fazer uma diferença na hora do final de nós encontrarmos a resposta. Mas antes disso, vamos colocar os dados do problema. Dados. Então já começa lá dando tempo, né? São 6 depósitos, são 6 meses. T igual a 6. Vou colocar assim, 6 meses. O valor aí, né, da parcela, é de R$ 300. A taxa de juros é de 5% ao mês. E aí quer saber o valor do montante. Então é justamente, nesse contexto, a capitalização que a gente acabou de ver. Então vamos à fórmula. Então muito bem, o montante é igual a prestação vezes, ou parcela, 1 mais I elevado a T menos 1 sobre I. Só substituir e vamos fazer a nossa continha. Então o montante vai ser quanto? 300 vezes 1 mais a taxa, cuidado que a taxa aqui está no formato percentual, a gente coloca no formato unitário, então é 0,05, elevado ao 6 menos 1, dividido por 0,05. Tá bom? Vamos continuar aqui ao lado. Portanto, o montante vai ser quanto? 300 vezes 1,05, que é 1 mais 0,05, elevado a 6, menos 1, dividido por 0,05. Agora chega esse momento que é complicado, porque eu tenho que encontrar quanto é que vale esse valor aqui. Ó. 1,05 elevado a 6 é 1,05 vezes 1,05, 6 vezes. Só que a questão nos deu esse valorzinho aqui. Ó. Então chega o momento de só substituir toda aquela parte ali por isso, por 1,34. Eu vou substituir isso aqui ó, por 1,34, que foi o dado do problema já. E fica mais fácil. Então vai ser quanto? 300 vezes 1,34 menos 1, dividido por 0,05. Montante igual a 300 vezes 1,34 menos 1 é 0,34, dividido por 0,05. Tá? Muito bem. 0,05 é o mesmo que 1 sobre 20, ou 5 sobre 100, 1 sobre 20, divisão de frações, mantém a primeira multiplica o inverso da segunda. Então, essa continha aqui, ó, é o mesmo que multiplicar o 0,34 por 20, vai dar 6,8. Então, para finalizar, montante igual 300 vezes 6,8. Tá? Então, esse montante vai ser de 2.040. Agora tem um problema, hein?
R$2.040. Eu vou até destacar esse valor aqui. E olha que interessante, vamos olhar as alternativas, tem 2.040 lá na letra A, mas vamos tomar um cuidado. Este é o valor no momento do sexto depósito. Né? No momento do sexto depósito. Se eu fosse desenhar rapidinho aqui o fluxo de caixa, ó, vou até fazer aqui, ó, uma parcela, 2, 3, 4, 5, 6, tempo aqui, ó. Então, começou o depósito, vamos colocar a data focal aqui, ó. Né? Começou aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Contando com 0 são 6 depósitos, né? Então, no momento, aqui, ó, todas as prestações, P. Legal? Tudo R$300. Hoje, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, no momento que ele fez o sexto depósito, que é no tempo 5, lembrando que o 0 é a data focal, né? Ele tem 2.040. Agora, olha a questão. Um mês após o último depósito, ou seja, um mês após o sexto depósito. Um mês aqui, ó. Passou mais um mês. Aí é o seguinte, aí até aqui, eu tenho o valor que nós encontramos lá, 2.040. Esse valor, um mês a mais, eu vou ter que calcular mais 5%. E calcular mais 5% de um valor é o mesmo que multiplicar por 1,05. E aí sim nós chegamos na resposta, porque esse dinheiro ficou parado lá mais um mês, ele rendeu mais 5%. Tudo bem, não houve um outro depósito, mas ele rendeu mais 5%. E 2.040 vezes 1,05, que é o mesmo que encontrar 5% a mais de um valor, você vai encontrar aí sim a resposta, R$2.142. E aí sim a resposta correta. Agora é a letra B. Olha lá. Perigosa essa questão. Muita gente vai na letra A, né? Porque assim, ó, o dinheiro ficou lá. Concorda comigo? Todo mês. Você começou hoje. Data focal 0. 300 pila. Vai embora. É mês, né? Depois mais 300. Fez 6 depósitos. E foi embora. Depois de um mês tu voltou lá. Agora, quando você fez o sexto depósito, e o último, de R$300, naquele momento, o valor do montante que a gente calculou aqui foi de R$2.040, que inclusive tem na letra A. Só que cuidado com a pergunta. Um mês após o último depósito. Então, esse 2.040 que ficou lá guardadinho, um mês depois, ele já não é mais 2.040. 2.040 é mais 5% desse valor. Por isso que eu tive que multiplicar por 1,05. Tá? Calcular 5% de alguma coisa é o mesmo que multiplicar por 1,05. Né? Aí você já tem o valor mais os 5%. Não é 5%, é o valor mais 5%. E aí a resposta é 2.142. Então cuidado com a pergunta, tá certo? Agora veja a próxima questão, vem comigo. Uma programação de investimento consiste na realização de 3 depósitos consecutivos de valores iguais efetuados no início de cada ano. O resgate dos respectivos montantes será feito de uma só vez, 3 anos após a data do primeiro depósito. Considerando uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, e sabendo-se que a soma dos montantes no ato do resgate foi de R$ 43.692, conclui-se que o valor de cada depósito é igual a... E aí tem as opções aí. Então essa questão é muito interessante. Vamos, antes de mais nada, elencar aqui os dados do problema. Nós temos inicialmente já lá, né, definido a taxa de juros, que é de 10% ao ano. O tempo é de 3 anos. E o valor do montante que foi nos dado, 43.692. Só que este montante, né, e quer saber o valor aí do depósito ou da prestação, né, ou da parcela depositada. Eu estou chamando de P, né? Entende-se o P é o depósito. Muito bem. Só que tem um grande detalhe nessa questão. Vamos aqui, ó, representar um fluxinho de caixa, tentando aqui, ó, representar, né, esse enunciado. Uma programação de investimento com sinalização de 3 depósitos consecutivos, valores iguais iniciados no início de cada ano. Então vamos imaginar o seguinte, aqui vamos fazer a linha do tempo. O nosso tempo aqui, deixa eu só fazer o seguinte, esticar um pouquinho mais essa linha, porque a gente vai precisar um pouquinho mais de espaço. Essa questão merece um cuidado especial. Então vamos lá, o nosso tempo aqui, né? Esse tempo aqui que a gente chamou em anos. Olha só que interessante. Vamos iniciar. Então aqui, ó, foi feito um depósito no início, vamos colocar em azul aqui, um depósito. Eu vou chamar de P, porque justamente é a dúvida do problema qual é o valor do P. Data focal 0, que é hoje, aqui é o hoje. Começamos hoje, no início desse ano, um exemplo, né? E aí, passou mais um ano, mais outro ano. Foram 3 depósitos, tá certo? Então aqui, ó, foram 3, o 0 que é o data focal hoje, mais um depósito e mais outro depósito. Todos de valores iguais. Então a seta tem o mesmo comprimento. Ok. Prestação e prestação. Qual é o valor, né, desse depósito ou parcela? Não sabemos, é a dúvida do problema. Só que olha o que a questão fala. Aqui, ó. Sabendo que a soma dos montantes no ato do resgate. Só que o que ele fala? Quando é que foi? O resgate aqui, ó. Aqui tá o pulo do gato, ó. O resgate dos respectivos montantes será feito de uma só vez, 3 anos após a data do primeiro depósito. Opa! 3 anos. Para aí, vamos fazer dançar esse tempo aí? Feito hoje. Passou um ano, passou outro ano e passou outro ano. Ah, o resgate é feito aqui, ó. Na data 3. Esse resgate foi no valor... Opa, daí a setinha é o contrário, tá? Setinha para baixo a convenção é saída de capital. Setinha para cima retorno de capital. Eu vou fazer desproporcional ao tamanho. Esse montante aqui resgatado foi de R$ 43.692. Então, esse resgate foi um mês depois dos 3 depósitos. Porque foram 3 depósitos. Primeiro depósito hoje, no início. Passou um ano, depois foi lá e resgatou esse valor. Isso vai fazer diferença.
Por quê? Porque para calcular esse depósito, ou parcela, a fórmula é a seguinte. Tá aqui a fórmula. Montante igual parcela vezes 1 mais a taxa, elevado ao tempo, menos 1 sobre a taxa. Opa, falei taxa, escrevi tempo. Sobre a taxa. Só que, nesta questão, este montante aqui, ó, não é os 43.692. Esse montante aqui, ó, é o montante no final do terceiro depósito. Seria esse montante anterior aqui, ó, que eu também não sei quanto é o valor. Então, eu tenho que, na verdade, fazer esses 43 mil voltar para cá, que a gente chama de descapitalizar. Descapitalizar. E aí, nesse caso, para voltar, eu vou dividir pela taxa de juros, que é 10%, eu vou dividir por 1,1. É o raciocínio contrário da questão anterior lá, ó, onde a gente multiplicou por 0,05, no caso 5%. Aqui eu estou descapitalizando, então eu tenho que tirar 10% desse valor. Qual é o valor aqui, ó? Que 10% deu 43.692. Então é simples esse cálculo. Eu ia pegar os 43.692 e ao invés de eu multiplicar por 1,1, eu vou dividir por 1,1. Isso chama-se descapitalizar, é voltar. E aí esse valor é de 39.720. Então, o que significa esses 39.720? Esse é o valor, aqui ó, esse é esse valor aqui, que foi o montante no final do terceiro depósito. Então ele só dificultou para nós um pouquinho esse início do raciocínio, mas não tem problema. Então vamos colocar esse valor agora sim na posição lá da forma 39.720. Igual o depósito ou parcela, né? E agora a gente vai encontrar esse valor. A taxa, 1 mais a taxa, cuidado que a taxa de juros está percentual, de formato unitário, transforma, né, 0,1, elevado a 3 menos 1, dividido por 0,1. Agora é isolar o P e correr para baixo. Tá? Agora é matemática básica daqui para frente. Vamos lá? Então vamos lá. Então vai ficar 39.720 igual a P. 1 mais 0,1 elevado ao cubo, isso aqui é 1,1 elevado ao cubo, menos 1, dividido por 0,1. Passo a passo para não ficar dúvida. Deixa eu só corrigir esse 3 que ficou diferente, né? Tá aqui, ó. Legal? Eu já vou te dar aqui, né, a ênfase aqui, é mais o raciocínio do que a própria conta. 1,01 elevado ao cubo dá 1,331. Né? Menos 1 dividido por 0,1. Esse valor aí, tá? Ó, deixa eu só definir para você aqui todo esse valor, tá? Todo esse valor aqui, ó, vai dar 3,31, tá? Então vamos ficar, deixa eu colocar aqui do lado. O que sobrou? 39.720 igual a P vezes 3,31. Tá bom? E aí passamos por fim esse valor dividido, né? 39.720 dividido por 3,31 igual a depósito ou parcela, né? Logo, esse valor vai ser igual a R$12.000 redondinho. Então foi de R$12.000 cada depósito no início de cada ano. Então aqui, ó, depositou 12 mil, começou com 12 mil, aí 12 mil, e aqui mais 12 mil. No final do terceiro depósito, esse valor aqui, que é o montante, foi de 39.720. Um ano depois, ele passou a ser 43.792. Então eu tive que descapitalizar o montante de um ano para frente, um ano após o último depósito, porque é esse o montante que vem aqui na fórmula. Tá certo? É um montante junto com a última parcela, o depósito. Legal? E aí a resposta é realmente 12 mil. E aí nós temos nas alternativas, lá na letra E, a resposta. Legal? Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa aula e agora sim, de resolver mais questões e sempre buscar praticar, porque matemática se aprende praticando, tá certo? Nos encontramos aí nas próximas aulas. Bons estudos.